Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas para mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje continuaremos falando sobre a problemática dos evangelhos sinóticos e hoje especificamente sobre a genealogia que está presente no Evangelho segundo Mateus e segundo Lucas. Eu sou Marcelo Vieira e quero auxiliar você na interpretação da Bíblia, porque apesar de ser o livro mais lido no Brasil e no mundo, é um dos livros menos compreendidos. Se você quiser crescer no conhecimento da Bíblia, nos acompanhe para mais vídeos como este no canal. Bom pessoal, hoje nós falaremos sobre as duas genealogias do Evangelho segundo Mateus e do Evangelho segundo Lucas. Embora sejam genealogias, não há muitos pontos em comum entre essas genealogias. Há alguns nomes, por exemplo, como Abraão, Isaac, Jacó, Davi, José, esposo de Maria, e o próprio Jesus. Mas não param por aí, por exemplo, as coincidências. Cada genealogia tem uma lógica e uma lógica que traz uma mensagem. Se nós olharmos, por exemplo, para o Evangelho de Mateus, nós temos uma genealogia que parte de Abraão e chega até Jesus. Se nós olharmos para a genealogia de Lucas, ele parte de Jesus e recua até Adão, filho de Deus. Nós encontramos então uma genealogia que é ascendente e outra que é descendente. Nós vamos para Mateus capítulo 1, versículo 16 e nós encontramos a genealogia de Mateus que começa com a figura de Abraão e vai até chegar em Jesus. E nós vamos para Lucas, lá no capítulo 3, versículo 23, até o versículo 37, encontramos Lucas falando sobre Jesus, que é filho de José, até chegar em Adão, filho de Deus. E eu digo aqui Jesus, filho de José, porque o próprio texto de Lucas diz assim: como se pensava, Jesus era filho de José. Já em Mateus, nós encontramos uma outra lógica. Inclusive os dois personagens que são pais de José, que é o pai adotivo de Jesus, são diferentes. No Evangelho de Mateus nós encontramos José, pai de Jesus, ou pai adotivo de Jesus, sendo filho de Jacó. E no Evangelho de Lucas, como sendo filho de Eli. Então, se nós tomarmos essas duas genealogias como se fossem fatos históricos, nós teríamos que abandonar uma e ficar com a outra. Como nós já falamos em outras vezes, os evangelhos não são relatos biográficos, não são biografia de Jesus, não são relatos históricos e não devem ser tomados como relatos históricos. Por isso, a gente precisa considerar cada um dentro do seu contexto. Uma informação importante aqui é falar sobre duas figuras do passado. No caso do evangelista Mateus, se recua apenas a Abraão, que é um dos representantes do povo judeu e que é o representante maior aí dentro do judaísmo. E lembrar que Mateus está falando para um público que se converteu do judaísmo para o cristianismo. E por isso ele considera a figura de Abraão uma figura importantíssima. E aí Lucas, nós lembramos que é alguém que tem um público diferente do evangelista Mateus. O evangelista Mateus então fala para cristãos convertidos do judaísmo, e o evangelista Lucas fala para cristãos convertidos do paganismo. Então é mais amplo e justamente por isso Lucas recua até Adão, que é o representante do gênero humano. Então por essa genealogia nós encontramos o público de cada um deles. Abraão representando o povo judeu e Adão representando o povo pagão e toda a humanidade. Então, nós encontramos em Lucas uma universalidade maior do que em Mateus.
Como nós já dissemos, esses evangelhos, eles não são biografias de Jesus e por isso não devem ser tomados como livros de história, não devem ser tomados como relatos históricos, como na ciência histórica propriamente dita, em que você trabalha com verossimilhança, que você trabalha com fatos e com o relato desses fatos, com o registro do passado, ou pelo menos com o registro daquilo que nós conseguimos do passado, dos vestígios do passado. Aqui não, aqui nós estamos diante de relatos teológicos e por isso guarda muito de simbolismo. E quando nós usamos, por exemplo, quando se usa ali em Mateus, José como sendo filho de José como sendo filho de Jacó, nós recuamos, por exemplo, teologicamente, para Jacó, que teve o seu nome mudado, né, para Israel mais tarde. Então, quando se fala aqui em Mateus que José é filho de Jacó, a referência aqui é o José lá do Egito, é referência ao Jacó, pai de José do Egito, justamente para mostrar que Jesus faz parte do povo judeu, que Jesus é judeu, que ele é humano. E da mesma forma no evangelista Lucas, para mostrar que Jesus, ele é filho do próprio Deus, ele é filho de Adão, quer dizer, ele tem descendência humana, ele não caiu do céu. Tanto num relato como no outro, nós reforçamos a ideia aqui de um Jesus histórico, de um Jesus que nasceu de uma família, de um Jesus que nasceu de uma história. Ele não nasceu do nada, ele não caiu do céu e de repente começou a fazer as coisas. Então tem uma história, tem uma raiz, tem uma árvore genealógica que o texto aqui não traz, mas mostra que ele tem uma família e que ele faz parte de uma família. Portanto, esses textos que muitas vezes parecem irrelevantes quando lidos na liturgia da missa ou de cultos ou em liturgias, por exemplo, como em épocas de Natal, né? Que parecem irrelevantes, são muito relevantes porque mostram essa humanidade. E se tem uma das coisas que no cristianismo é importante, é a historicidade das coisas. O cristianismo não é uma religião abstrata, o cristianismo é uma religião que reforça a questão histórica. Não há uma abstração, não saiu do zero. Não, as coisas têm uma história e as coisas têm uma raiz. E essas genealogias lembram justamente isso, que Jesus também teve uma família que tem história, e nessa história, nessas genealogias, tanto de Lucas como de Mateus, nós encontramos pessoas muito santas e encontramos pessoas muito pecadoras, encontramos pessoas aqui que acertaram, pessoas que erraram. Isso para dizer que Jesus não saiu do nada, ele não é uma invenção do nada, ele é alguém que tem uma história e que faz parte de uma tradição, da tradição judaica e, segundo Lucas, de uma tradição mais ampla do que a tradição judaica, justamente por isso que ele defende uma universalidade. Eu não sei se você já tinha percebido essas diferenças e esses detalhes nas genealogias, mas são parte aí desses dois evangelhos, desse evangelho dos dois evangelistas sinóticos, que é Lucas e Mateus, que guardam as suas semelhanças, que nesse caso aqui são pequenas, e que guardam as suas diferenças, especialmente as diferenças. Mas o fato de introduzir uma genealogia é que é importante aqui para mostrar que Jesus, ele faz parte de uma história, que ele não saiu do nada, que ele não é abstrato, é um ser histórico. A Bíblia tem várias outras genealogias. Se você for lá nos primeiros capítulos do Gênesis, a gente encontra pelo menos 3 outras genealogias. E se você quiser, por exemplo, encontrar um nome, vários nomes, você vai lá no primeiro livro das Crônicas, até o capítulo 9, é pura genealogia. Era um recurso literário que os judeus utilizavam para mostrar que o seu povo tem história, que o seu povo não nasceu do nada. Bom, por hoje a gente vai ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa lá o seu joinha,
faz o seu compartilhamento, comenta aí, faz as suas perguntas que a gente, à medida do possível, vai respondendo. Se você não é inscrito, inscreva-se e ajude o nosso canal a crescer. Um grande abraço a todos e até uma próxima oportunidade.